Amém? Amém. A Sociedade Bíblica do Brasil foi fundada em 1948. Nascia o Estado de Israel lá, nascia a Sociedade Bíblica do Brasil aqui. E o primeiro lema foi dar a Bíblia à pátria. E aí foi uma inauguração emblemática, porque todos os líderes evangélicos se reuniram no templo da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, na Rua Fricané, ali no Estácio, e todas as lideranças se reuniram. O pastor Sorém foi o grande motivador de tudo isso. Então ela tem um embrião batista. O primeiro presidente foi um bispo, o metodista César da Corso Filho, mas toda a organização foi ali no tempo da Bíblia. E de lá para cá, a Sociedade Bíblica ganhou aquele prédio que nós estamos até hoje. A sede hoje em São Paulo, já foi em Brasília, hoje em São Paulo, onde tem um parque gráfico, mas é na Buenos Aires 135, ali esquina com o Uruguaiano, edifício da Bíblia. Nunca foi outra coisa, sempre foi Sociedade Bíblica do Brasil. São 9 andares, no térreo tem a loja, na sobreloja tem um centro cultural, uma exposição com réplicas das tábuas da lei, pergaminho, o templo de Herodes, onde Jesus, a igreja que Jesus frequentou ali. Então, muitos materiais arqueológicos, uma réplica da prensa de Gutenberg, e vale a pena um tour, vale a pena levar um grupo, fica perto, das 9 até as 17. Mas se você quiser levar um grupo, agende comigo, e aí eu faço um tour guiado, eu conto a história da Bíblia, eu conto a história da escrita. O único livro que fez todas as etapas da escrita, das tábuas de pedra até o aplicativo do celular, foi a Bíblia. Nenhum outro livro fez todas as etapas. Moisés recebeu de Deus na nuvem, né, as tábuas da lei. Então veio da nuvem e voltou para a nuvem. Está no aplicativo agora. Não tem nenhum livro que fez esse caminho. Então, um livro que fez todos os caminhos tem muito para dizer, né? Você vê a Odisseia de Homero, já começou em pergaminho, não tem tábua de pedra. O código mais antigo escrito, o Código de Hammurabi, tem tábuas de telha, de barro, mas não tem tábua de pedra. O único livro que tem todas as escritas, todos os métodos escritos, é a Bíblia, não apareceu nenhum outro. E além do mais, eu falei lá na Igreja Batista Memorial, na Tijuca, um encontro de professores seculares e cristãos, um encontro sobre educação, um fórum, caiu para mim falar sobre a Bíblia como literatura. Eu já tinha falado na Secretaria de Educação sobre Bíblia e causas sociais, aí faltou uma preletora e sortearam. Pastor, o senhor consegue falar sobre isso? Aí caiu tráfico humano. Aí a organizadora falou, puxa, pelo que a Bíblia não fala nada disso, né? Vou tentar sortear outro. Eu falei, não fala. Tem José do Egito aí. É meu. Eu até gostei que saiu esse tema. Eu contei a história de José. Também aquele monte de professor chorando, cara. Porque a Bíblia é o único livro que você sempre vai ler na presença do autor. Então você fala da Bíblia num ambiente que não é cristão, mas o autor está ali, ele vai aqui, vai ali. Porque o preletor, o pastor, fala para todo mundo. E o Espírito Santo mistura a voz dele com a voz do pregador, né? O pregador fala para todo mundo e o Espírito Santo vai aqui e ali. Isso é com você, isso é com você, isso é com você. E daqui a pouco você vê gente chorando e você vai falar. Falei da menina do Naamã, que é uma menina sem amargura, missionária, uma menina valente, e que ela fala com a esposa do camarada. A esposa fala com ele. Ele viu tanta autoridade. Eu não sei qual foi o assunto de levar a escrava de Israel até lá, na Síria. Alguma coisa impactou, porque uma escrava fala com a esposa fala com o marido dá crédito, fala assim, poxa, se você acreditou, eu vi essa menina na viagem, o comportamento dela. Ela fala sério mesmo. Aí ele pede o rei, a autoridade, a gente tinha acabado de chegar em casa. Pede o rei para voltar. O rei falou, você vem de lá, você quer voltar para quê? Não, agora eu quero ser curado. Aí o rei manda uma carta para o outro rei. Você pensa nisso? Um comentário de uma menina, uma adolescente, virou um assunto de Estado. E o rei de Israel ficou com medo. Ele falou, poxa, se esse rei manda uma carta, o general da Síria acabou de sair daqui levando todos nosso ouro e nossa prata. Agora ele quer voltar? É matança, é guerra. Aí o profeta falou, não, manda para mim. Manda o general para mim. E nem saiu de casa, mandou um recado pelo Geazi. Você já conhece essa história? Então eu falei sobre tráfico humano e o pessoal falou, a Bíblia fala sobre tudo, né? A Secretaria de Educação, coisa secular.
Então, esse é um livro que fala de tudo. Não é um livro de religião, é um livro que abrange a vida. Para você ter uma ideia, no ano 700 a.C., os gregos estavam procurando o sentido da vida. Aí Homero escreveu a Odisseia, escreveu a história de Odisseu, a história de Ulisses. Depois escreveu a Eneida, escreveu a história de Ulisses, escreveu Troia. Virgílio escreveu também, o Homero escreveu a Odisseia, depois escreveu a Ilíada, depois Virgílio escreveu a Eneida. Então, Homero escreveu a Ilíada, que é a história de Troia, de Ulisses, de Aquiles, do calcanhar de Aquiles. Aí Virgílio escreveu a Eneida, que é a história do Enéas, que consegue fugir de Troia. Ele foge pelos fundos com o remanescente, atravessa o mar Egeu, contorna o mar Cáspio, vai para uma península, funda uma cidade, dá-lhe o nome de Roma, essa cidade cresce e derruba os gregos. É o retorno, o eterno retorno. Então, mitologia. Eram os gregos procurando o sentido da vida. Odisseia, Ilíada, Eneida. Muito tempo depois, até o Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, que tudo termina no cemitério, na morte. Sabe essa história da Divina Comédia? Só para refrescar a memória, o camarada chega lá no outro lado, depois que morre, e encontra um herói dele lá, tudo cinza, tudo feio, desanimado, encontra um cara que era o herói dele. Ele falou: rapaz, você era o meu herói lá na terra, é para cá que você veio. Aí o cara olha para ele e fala: vem cá, vem comigo. Aí abre uma tumba, um esqueleto, esse aqui é Alexandre o Grande. Abre outra tumba, esse aqui é Nero. Tudo termina aqui, a vida é uma divina comédia. Esse foi o fundamento. Esses homens estavam procurando o sentido da vida. Na mesma época, Miqueias estava escrevendo o seu livro, o profeta Miqueias: e tu, Belém Efrata, nunca mais serás pequeno, tu que és a menor de todas, de ti nascerá o Rei, o Salvador. Isaías estava escrevendo o seu livro, escreveu o capítulo 9, o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E escreve 53, ele foi oprimido, foi humilhado, levou sobre si as nossas dores. Enquanto os gregos procuravam o sentido da vida, mergulharam no nada da mitologia, a Bíblia, na mesma época, escrevia o sentido da vida, mostrando o Natal e mostrando a crucificação, mostrando que o sentido da vida é conhecer Jesus. Esse livro, ele não está no livro da literatura, ele está acima de qualquer literatura. Então, esse é o livro. E por isso esse livro precisa ser traduzido. Esse é o livro mais traduzido do mundo, mais lido do mundo e mais relido, porque ninguém lê, todo mundo lê um livro, esse eu já li, vou comprar outro. A Bíblia você lê, relê, porque é um livro vivo. Cada vez que você lê a Bíblia, você está lendo um livro novo. E por isso precisa ser traduzido. E por que traduzir? O que é tradução? Tradução é colocar o texto de tal maneira que o outro entenda. Se o outro não entendeu, não teve tradução. E a tradução perfeita, ela tem que ser leal ao texto, fiel ao texto, e tem que ser compreensível pelo outro. Se não tiver, também não houve tradução. Houve um trabalho, um esforço, mas tradução é isso. O outro entendeu? A língua para a qual se destina entendeu? Então houve tradução. Senão houve só um trabalho acadêmico. Tradução tem que ter a lealdade ao texto, a fidelidade e também a equivalência, que o outro entenda. E uma boa tradução tem que entender o contexto. Uma boa tradução não é traduzir palavra por palavra. Tem que conhecer o assunto. Porque se eu disser para você assim: que cor, se eu perguntar, que cor é a manga? Você vai dizer: que cor é a manga? Depende da blusa que eu estou usando. Essa aqui é azul. O assunto é esse? Uma boa tradução tem que considerar qual é o assunto que está tratando. Do que nós estamos falando? Se traduzir palavra por palavra, dá ruim. Então, você tem mangueira em casa? Não, eu moro em apartamento. Você mora em jardim como? Não, eu tenho mangueira de molhar o jardim. Qual é o assunto que está falando? Então, tudo isso é tradução. Eu fui capelão de Bangu 1, eu fui o primeiro capelão evangélico, tinha o padre Bruno Toledo, na década de 90 e 2000.
tinha um rapaz que trabalhava, que era capelão junto comigo, não em Bangu, mas num outro presídio. Ele é até dessa região aqui, o Joy Rodrigues. Ah, Jorge, foi da nossa Foi igreja. daqui? Então eu estou pisando em terra santa mesmo. Joy é um grande homem, um excelente capelão, foi um excelente capelão, deixou saudade. Tinha muitas pessoas falando, e o irmão Joy, respeitado. Era irmão Joy que ele chamava. O irmão Joy entrava na galeria de Bangu e o preso sentava para ouvir a autoridade do homem. Sim. Pela Convenção Batista Nacional, eu comecei agora um curso de capelania prisional. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já faço cemitério, cemitério do Caju, e agora eu quero conhecer a capelania prisional. Ontem E eu a conheci sociedade abriu esse curso aí muito bom. Isso. E eu quero conhecer esse trabalho prisional. Bom saber que o senhor já uma foi dessa organização de área aí. serviço à sociedade. Ontem eu conheci, onde eu estava, eu conheci um casal que faz a capelania de maternidades. Umas mães, falou que não queria essa maternidade, vai aprender, não é para mãe. E aí, então eles fazem no início da vida, você faz no final. No cemitério. E essa semana em Caxias, dia 21 e 22, vai abrir uma capelania para pós-desastre. Esse eu quero fazer também. Porque quando tiver uma catástrofe, você... lá em Vitória nós organizamos... Esse eu quero conhecer também, essa capelania também. Eu sou carioca, nascido e criado em Bangu, eu trabalhei no diretor da Rádio Pós-Nova, no 28 de setembro, Rádio Verdade. Meu sotaque, às vezes, ninguém sabe, você é nordestino, você é inteiro, tanto andar por esse. Mas a capelania, eu lembro quando era capelão lá no presídio, a diretora disse uma vez para mim assim, qual a garantia que o senhor dá que o preso vai se converter? Eu disse, nenhuma. Na igreja não dou garantia, ainda mais aqui. Agora, uma coisa eu sei, pelos frutos conhecereis. Põe câmeras em cima dele, vê como é que ele vai ser depois. Inclusive em Atos, fala quando os apóstolos foram soltos, diz assim, uma vez soltos, procuraram os irmãos. A rua é o teste final. É quem vai procurar que vai dizer se teve conversão ou não. Uma vez solto, procuraram os, se procuraram os irmãos, é crente. Se procurou do lado, foi só uma dublagem. Então a rua é o teste final. Mas eu disse para a diretora na época, o Joy estava do meu lado, eu disse, mas uma coisa eu sei, doutora Bíblia, o Espírito Santo não conhece grades. Ele sopra em Bangu 1 com a mesma liberdade que sopra na igreja. E é nisso que eu acredito. Em Hebreus 13 fala, lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com ele. Então, o caminho da igreja passa pelo presídio. Mateus 25, que foi citado aqui hoje, né? Mateus 25 fala que o critério último da separação de bordas de ovelha, de salvos e não salvos, tem a ver com aquilo que eu fiz aqui, com a fé que eu tinha. O que isso transformou em vida? Vinde, bendito meu Pai, porque tive fome, deste comer, tive sede, deste beber, estava nu e vestiste, era forasteiro, me hospedaste, estava doente, me visitaste, preso e foste ver. 6 ações que a gente nem considera espirituais, mas Jesus fala naquele dia. Então, preso, a cadeia, o caminho da igreja passa pela cadeia também, o caminho da igreja passa por aquele. E o último sermão de Jesus, no seu corpo físico, foi para 2 presos, né? E foi a última pregação dele no corpo físico. E 50% se converteu. Tinha 2. Então, se eu ganhar 1%, eu estou feliz. Jesus ganhou 50%. Então, mas pregou. É o último sermão, mas é cadeia, pena de morte, eu prego. Então, aí o Joy gostava dessas tiradas, e ele mandava de para frente, ele invadia presídio. A irmã Denise também, junto com o marido, que era da igreja da Bíblia, depois foi para o MEA, se não me engano. Minha memória é muito boa, mas os rostos assim eu lembro. Então esse livro precisa ser traduzido, porque esse é o livro que tem que estar nas mãos de todo mundo. E esse é o livro que, a partir do momento que ele esteja na mão de todo mundo, ele transforma a mão de todo mundo. Ontem coloquei no meu Facebook, no meu Instagram, dizendo o seguinte: esse pessoal que quer mudar a Bíblia é o mesmo pessoal que não foi mudado pela Bíblia. Nosso missionário, antigamente, para traduzir a SDB produz gratuitamente a Bíblia para os índios. Aliás, já que eu falei gratuitamente, a Bíblia em Braille, ela é composta por 39 volumes, dessa grossura, do Gênesis ao Apocalipse. Se botar um em cima do outro, fica maior do que eu.
Gênesis lá embaixo, todos são dessa grossura. E é frente e verso, porque tudo em braille, como o braille é auto-relevo, tudo é frente. A nossa Bíblia é frente e verso, porque é uma folha dupla, frente e verso. Para ficar pronto, ela custa R$5.000. Aí você diz assim, mas o deficiente visual até pode ter esse recurso, mas ele tem outras demandas. Mas essa é a Bíblia mais cara da Sociedade Bíblica do Brasil, custa R$5.000. Mas a Bíblia mais cara da Sociedade Bíblica do Brasil não é vendida, é doada. O cego recebe em casa gratuitamente. Se você tem um conhecido, amigo cego, que lê braille, você entra no site da Sociedade Bíblica do Brasil, sbb.org.br, você inscreve. Eu falei dele, é o Luizinho, aquele ali, Luiz, é o pastor Batista. Pibe Del Castilho. Vou atualizar aqui o meu HD. Deus te abençoe. Então, essa Bíblia é distribuída gratuitamente. Luizinho distribuiu várias Bíblias dessas. O pastor Luiz agora, né? Ele distribuiu várias Bíblias, é gratuito. Agora estamos trabalhando na Bíblia em Libras. Já está em Ezequiel a tradução. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então o surdo não vai ter fé? Sim. Tem que ter uma língua que ele ouça. Já gastamos mais de 500, investimos mais de R$500.000. Porque nós tínhamos feito o seguinte, como é que tudo faz? A pessoa, você ouve, você aprende Libras para traduzir para um surdo que frequenta a sua igreja. Eu estou pregando, de vez em quando eu vejo os tradutores. E de vez em quando eu vejo um surdo olhar para o outro. Aí o outro surdo fala o que quer falar. Ele já perdeu um pouco, ele olhou para o lado, já perdeu um pouco, mas agora ele entendeu. Por quê? Porque quem ouve não tem a emoção, o peso das palavras. Um surdo falando para outro surdo é diferente. Às vezes você vai falar assim, o não tem sinais que é quase não, daqui a pouco sim, não, radical, não vai ter mesmo. Então, quando um surdo fala para outro surdo, ele entende. Aí nós zeramos tudo, recebemos todo o projeto, contratamos surdos, eles ficam no estúdio e traduzem a Bíblia para Libras, um surdo conta para o outro. Quando aquele devolveu igual que recebeu, passa para outro texto. Devolve, depois tem um teste. Chama outro surdo que não participou. Esse conta a história para ele. Aí, o que você entendeu? Conta para mim agora. Está certo? Tá. Passa essa parte. Vamos traduzir. E nessa toada já está em Ezequiel. E vai ser um link que vai ser disponibilizado para o surdo ter a Bíblia dele, como você tem. No smartphone. O surdo vai ter a Bíblia aqui, vai ter no laptop, né? Ter no computador. E vai ser gratuito. Glória a Deus. Porque o trabalho da SBB não é vender vídeo. Nós vendemos para doar. Porque se nós tivéssemos, somos não sei quantos mil cristãos no Brasil, já disseram até 60, não sei, mas nós fizemos uma conta. Presta atenção nisso. Se cada cristão doasse uma vez por ano R$5 para a Sociedade Bíblica do Brasil, uma vez por ano, R$5, todas as Bíblias seriam gratuitas. Cobriria o custo das Bíblias. Mas como nós não temos acesso a todos os cristãos para pedir R$5, nós produzimos Bíblias diferenciadas, encadernação diferenciada, Bíblia de estudo, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, que tem um preço diferenciado, e esse preço vai subsidiar as Bíblias que nós botamos. Braille, Libra, as Bíblias que vão para o hospital gratuitamente, as Bíblias que vão para o presídio e as Bíblias indígenas. O que todo mundo chama de lucro é reinvestido para produzir Bíblias para esses lugares. Antigamente, os missionários americanos vinham evangelizar o índio e ensinavam o índio a dar oralidade. Não sei se você sabe, o índio não sabe nem escrever, o índio é analfabeto. Ele sabe falar, mas ele não tem ágrafo, ele não tem gramática. Então, os missionários ingleses ensinavam o índio a falar inglês, aí dava problema com a FUNAI. A igreja brasileira falou, não, eles estão brasileiros, vamos aprender, vamos ensinar eles a falar português. Dava problema com a FUNAI, que mexe na cultura. Aí a igreja brasileira pensou, missões transculturais. Como é que Deus fez? Deus, quando nos evangelizou, não falou na língua de Deus. Ele veio, se tornou um de nós, e em Jesus ele falou a nossa língua. Falou, é isso. O missionário vai para a tribo. E ele vai aprender a língua do índio. É melhor um aprender a língua de todo mundo do que todo mundo aprender a língua do um. Aí ele faz imersão, 5, 10, 15, 20 anos. Depois que ele aprende a língua do índio, ele produz uma gramática.
produz e alfabetiza o índio, meio caminho andado. Vai aprender a ler e escrever o que ele já fala. Aí quando o índio já está produzindo, não está só lendo painéis, pronto, ele produz. Deixa bilhete para a esposa, fui pescar, levei nosso filho, eu te amo, beijo. E às vezes o índio ia pescar e voltava 3 dias depois com o menino. A mulher ficava lá na sucuri que pegou, foi uma onça, não, ele só levei para pescar, agora ele deixa bilhete. Quando chega da caçada, caçamos tantos quilos de carne, cada cabana vai ter tantos quilos. Quando o índio já está assim, o missionário manda a gramática para a Sociedade Bíblica do Brasil, e a Sociedade Bíblica do Brasil devolve com Bíblias prontas. Eu já vou entrar numa palestra, só concluir agora a importância da tradução. Uma tribo não tinha a palavra perdão. E como é que traduz? O missionário travou, não tinha a palavra perdão naquela tribo, ele não sabia o que era isso. E um dia, andando pela aldeia, pelas ocas, ele e o cacique, o missionário percebeu que algumas ocas tinham postes com mandíbula de animal pendurada. Pegava a mandíbula e pendurava em poste na frente da casa, na frente da cabana. O missionário perguntou ao cacique: o que é isso? Por que algumas têm e outras não? E o cacique respondeu: é que aqui tem essa cultura, uma cultura nossa, milenar. É que alguém fez mal ao integrante dessa família. Então o chefe dessa família pendura a mandíbula para dizer: eu vou me vingar, eu vou te matar. Quando o chefe dessa família matar o ofensor, aí ele tira a mandíbula. Ele pendura a mandíbula enquanto a vingança estiver valendo. O missionário correu para a terra e terminou a tradução de Jesus na cruz: Pai, não pendures mandíbulas contra eles, porque eles não sabem o que fazem. Não tinha a palavra perdão, mas tinha a cultura da vingança. Isso é tradução. Foi isso que ele quis dizer. Uma outra coisa que precisamos prestar atenção é esse jogo de palavras: tradução e versão. Versão pode ser de um só. Se eu fosse doido, eu podia fazer a Bíblia com a versão Marco Batista. Os comentários vão ser do jeito que eu entendo o texto. Então, a gente não pode fazer doutrina em versões, porque a versão pode ser de um alguém. Toda a Bíblia é boa, as versões são boas. O cuidado é onde você fundamenta a doutrina. A doutrina você fundamenta em tradução, porque tradução tem que ter no mínimo 20 na sala, cada um de uma denominação, de uma corrente doutrinária. Aí é tradução. Tiveram 20 lendo, relendo, aí você pode fundamentar a sua doutrina, porque ali está exatamente o que o texto quis dizer, e aí você vai trabalhar na sua denominação. Versão pode ser perigoso, se você vai fundamentar a sua doutrina. Então, só essa diferenciação. Vamos passar para aquilo que interessa, né? Isso aqui interessa também, mas bom porque eu vi fazer. Muito bom. Obrigado. Tem gente misericordiosa aí. Obrigado. Religião da palavra. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Sim, Deus fala a nossa língua. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O cristianismo ficou caracterizado pelo fenômeno da tradução. As outras religiões, você tem que aprender o idioma delas, se quiser ler o livro dela. Você quer aprender. Há pouco tempo que liberaram a tradução do Alcorão, por exemplo. Outros nem liberam a tradução. Você quer ser daquela região? Aprenda que se vire. Aprenda aquela região. O cristianismo não. Traduz. Vai fazendo. Vai traduzindo para. Achou uma língua nova, vai fazendo. Achou gente em Marte, traduza para Marte. É a religião do livro. Tem gente ali, qual é a língua que ele fala? Traduza para ele. Então o cristianismo ficou conhecido como a religião do livro, pelo fenômeno da tradução. Traduções são traduções da Bíblia sempre acompanharam o povo de Deus em sua missão pelo mundo. Sim? Abraão foi chamado, qual é a língua que Abraão falava? Abraão falava hebraico. Ele foi o primeiro hebreu. Nem tinha hebraico, porque não tinha nem hebreu. Abraão foi o primeiro hebreu, e é o hebreu com H minúsculo, né, que significa Dari. Lá em Gênesis 11, 12, depois que Ló é preso, um cara consegue fugir e vem atrás de Abraão para avisar: teu sobrinho está preso. Mas como Abraão vivia em acampamento, o cara custou achar. Mas quando ele chega numa frase, fala: onde está Abraão, o hebreu? Com H minúsculo, o Andari. O homem não parava, né? Até chegar na terra que Deus falou. Aí depois ele, o primeiro hebreu, aí foi, ele falava o povo da Mesopotâmia, né? O persa, Ur dos caldeus. Qual é a língua de Deus? Deus fala a língua que interessa para ele, para se comunicar com a pessoa, para que a pessoa entenda. Tem gente que fala assim: olha, Deus só fala hebraico. Eu estava na sociedade bíblica e chegou um camarada estranho,
Mas quando ele sorriu, eu conheci. Aí falou, tudo bem, Marcos? Falando assim, parecia um anjo, parecia que estava um palmo no chão. Você é o Finés? Sim, sou o Finés. Falei, tudo bem, por que você está assim? Eu estou voltando para a igreja. Eu agora saí da minha igreja, criei uma igreja de verdade. Eu falei, essa salva. Aí eu falei, quanto tempo está a sua igreja? Ele falou, 2 anos. Antes de ter a sua igreja, Jesus salvava como? Aí ele falou, eu estou voltando. E por que você está vestido assim? Ele falou, estou voltando para a origem. Eu disse, a origem é o Éden. Você está voltando para o judaísmo. Porque vestido assim, e ele de kipá, chale. Aí eu quero uma Bíblia hebraica. Eu falei, você está lendo hebraico? Eu não vou aprender. Eu falei, você sabe que já foi traduzido? Já foi traduzido. Então, mas eu quero ir na origem para não ser enganado. Falei, vai levar um tempo você aprender hebraico, você tudo lembra. Eu morei em Jerusalém, é difícil. Ele falou, mas eu vou aprender. Eu falei, por que você quer assim? Quer ser assim? Você mudou tanto? Ele, estou voltando para a origem e agora eu inclusive toco chofar todo dia. Ele já errou. O chofar só toca uma vez. São 3 toques mais um dia. Se você tocar o chofar toda hora, se você tiver um vizinho judeu, ele vai se sentir irritado se você está blasfemando. E outra coisa, sabia que esse chale que você está usando é feminino? Não vestido de mulher? Você quer conhecer a ira do judeu? Entra com esse chale numa sinagoga. Ele tirou, você ofende todo o judeu, todo o sinagoga. Você está com roupa de mulher. E qual é o masculino? Você vai procurar. Está voltando para onde? Aí fica um palmo do chão. O apóstolo Paulo diz o seguinte: o judaísmo, o legalismo, tem aparência de santidade, mas não tem valor nenhum. Tem coisas que são bíblicas, mas não são cristãs, sabia? Olho por olho, dente por dente, é bíblico? É bíblico, está na Bíblia, é bíblico. Mas se o pastor disser que a partir de hoje é assim, está na Bíblia, quem não gostou pode ir embora. Aqui vai ser olho por olho, dente por dente, está na Bíblia. Mas Jesus disse, ouviste e foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não é mais assim. Quem podia mexer na Bíblia, mexeu com Jesus. Então tem coisas que são bíblicas, mas não são cristãs. É comer o peixe sabendo tirar a espinha. Também o que foi para Israel? Fica para nós. Então a tradução tem que contemplar, inclusive, isso. Traduções são necessárias porque a língua é viva, dinâmica. Haverá sempre necessidade de se revisar traduções antigas, ou de se preparar traduções novas. Traduções são necessárias para que o maior número de pessoas possam ler a Bíblia de forma fluente e entender o texto. Por exemplo, a nova Almeida atualizada é o novo lançamento da Sociedade Bíblica do Brasil. Foram feitas novas pesquisas. Lá em Qumran não tinha só Bíblia, tinha certidão de nascimento, documento. Mas quando foi decupado, então a igreja pegou junto com os ingleses, olha, me dá o que for Bíblia, o que não é Bíblia fica aí. Aí você vê Amós, profeta Amós, que é o mais antigo. Amós era boiadeiro. E ele falava com a linguagem da roça. Ele fala, não sei por que Deus me chamou. Eu não sou profeta, não tenho pedigree de profeta, não conheço nenhum profeta. Eu sou apenas um boieiro, catador de sicômoro. Sicômoro é aquela fruta silvestre que a vaca come e o leite fica melhor, e o boi comendo a carne fica melhor, ele fica musculoso, para ele poder reproduzir. E Amós comia ração natural, Amós comia ração também. Eu nem tenho tempo de encarar, eu como ração também. Agora Deus me chamou, vou abrir a minha boca. Mas o Amós fala do jeito dele. E ele chega no capítulo 4, verso 6, ele diz assim, assim diz o Senhor, povo de Israel, por causa dos vossos pecados, eu vos deixei de dentes limpos. Está na revista corrigida e está na revista atualizada. Aí você fala, caramba, clareamento dentário é caro toda a vida. E a Bíblia fala que o pecado clareia o dente, né? Por causa dos vossos pecados, eu vos deixei de dentes limpos. As sociedades bíblicas foram de novo lá, decupar aquele documento. E sabedorias rabínicas e sabedorias populares. Sabe o que significava na época de Amós? É alguém chegar meio-dia na casa de um vizinho ou de um parente e falar assim, irmão, já é essa hora e até agora eu não comi nada, não mastiguei nada, ainda estou de dentes limpos. É uma maneira da roça que falar, estou com fome. Aí a nova Almeida atualizada traduziu os adágios populares, estou com fome. Quer ver uma coisa simples? Um estudo universal. A cada 25 anos, toda a língua muda. Não escapa. É o ciclo de 25 anos. Você tem uma ideia? A revista atualizada, a ARA, que eu chamo de ARA, a revista atualizada, ela completou 60 anos, há 5 anos passados, sem mexer. Então ela passou de 25 duas vezes e já estava indo para o terceiro 25.
Está bem arcaica. Por isso que a sociedade bíblica, atendendo a solicitação das igrejas, que a FPB não impõe, ela obedece. Fez a tradução nova. Na década de 50, a palavra caridade era a maior expressão de amor. Ainda que eu entregue meu corpo a ser queimado, se não tiver caridade, nada seria. Agora permanece a fé, a esperança e a caridade, esses três. Mas o mais importante é a caridade. A maior expressão de amor. Mas na década de 60 surgiram os movimentos de assistência social. Aí a palavra caridade migrou para o campo da ação social. Caridade agora vira misericórdia. Aí a RA nascia em 1959, a área, e botou a palavra amor. Ainda que eu não entregue meu corpo a ser queimado, se não tiver amor, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Porque agora a palavra diz isso. Só esse exemplo já dá para explicar a necessidade de traduzir. Que nenhum marido aqui pode chegar em casa e falar para a esposa: casei com você por caridade. Ela não vai achar que é a maior expressão de amor. Ela não vai achar que é a maior expressão de amor. Porque vai dar pior como diz a moçada. Só esse exemplo você já viu que precisa traduzir. Cada 25 palavras mudam, palavras saem do vocabulário natural, e outras mudam de sentido, no caso de caridade, mudam de sentido, e surgem palavras novas. Eu estava no Centro Cultural, eu sou o diretor do Centro Cultural, eu recebo grupos de pastores, presbíteros, diáconos, EBDs, agora mesmo vou receber uma EBD grande lá, crianças, e escolas seculares e escolas evangélicas de igreja, crianças de igreja. Eu estava contando que o Pedro foi liberto da prisão. Aí as cadeias abriram, os guardas dormiram, Pedro se levantou. É até interessante, o cara ia morrer no dia seguinte, estava dormindo pesado. Como é que alguém consegue dormir na véspera da morte? O anjo tem dificuldade para acordar o corpo. E vai andando. Os guardas dormiram e os portões se abriam, falei, automaticamente. Aí um garotinho de 9 anos falou: já tinha? Não é portão automático, não. É que a palavra automática é relativamente nova ao texto bíblico. É do grego, automatia, que aparece duas vezes na Bíblia, na parábola da semente, a terra por si mesma justifica, Marcos capítulo 4, e ali, na soltura de Pedro. Mas o garoto foi longe. Então, palavras não, automático. Isso é tradução. O que faz você entender? Tem aquelas traduções que são de equivalência dinâmica e equivalência formal. Equivalência formal é palavra por palavra, mas mesmo assim tem que ter ajuste. Porque algumas línguas, o sujeito vem na frente, depois o verbo, depois o objeto. João dirige o carro. Em algumas línguas são diferentes. Isso aí muda. Equivalência formal é palavra por palavra, mas você tem que ajustar depois. Equivalência dinâmica foi a NTLH, que é uma Bíblia evangelizar. É o que ele quis dizer. Por exemplo, eu falo good morning, é bom dia. Então, good é bom, morning é dia, então morning é amanhã. Mas o que eu quis dizer? Isso é equivalência dinâmica. O que ele quis dizer? Então, vamos lá? Basta mudar o alfabeto? Será? Vamos ver como é que está aquilo ali? Aquilo ali é o hebraico. Aí vai para a transliteração. Substituir palavras? Porque livraste a alma de mim de a morte, não é? Os pés meus de cair para adiantar-me para as partes de Deus e a luz dos que vivem. Para nós não disse nada, porque no hebraico é complicado a ordem de sujeito, verbo e objeto. Traduzir é recontar na língua alta, para nós, português, de forma mais exata e natural possível, o significado da mensagem original. Vamos lá? Traduzir no sentido NTLH, por que me salvaste da morte? Aquele mesmo texto, né, hebraico? Pois da morte livraste a minha alma, NA, a área. Pois da morte me livraste a alma. E a Almeida Revista Corrigida, pois tu livraste a minha alma da morte. Então, a gente faz equivalência formal, mas a gente ajusta segundo a língua que a gente fala, no nosso caso português. Uma tradução bem fiel. Tradução de língua portuguesa é realizada por instituições cristãs sérias, são fiéis. Igual ao original, o equivalente ao original, seguir, forma, conteúdo, tempo, então, os aspectos que tem que ter texto base da tradução e princípios utilizados na tradução. Então, toda a Bíblia é boa, desde que ela seja séria, respeitando esses princípios. Texto crítico e texto recepto, o que é isso? Aquele texto crítico que é o recepto foi o primeiro a ser encontrado, é o de Erasmo, texto recebido. Mas o texto crítico foi encontrado depois, só que ele é mais antigo.
dentro do texto crítico, que são vários textos que foram encontrados, tem um receptor. Então não é porque um foi encontrado primeiro que ele é mais antigo. Foi encontrado o mais antigo depois, que incluía esse. Aí foi feita uma nova, vamos lá, vamos ver. E tem gente até hoje que só aceita o texto receptor. Foi o primeiro encontrado. Se foi o primeiro encontrado, é o mais antigo. Quem disse? O mais antigo deu mais trabalho para encontrar. Ele só chegou depois porque deu mais trabalho. Então você tem que ter seriedade. Vamos comparar. Todo texto é bom, mas alguns estão cortados. Tem palavra num que não está no outro, porque está rasgado. Ninguém encontrou intacto. Então encontrou fragmento. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Mas são 20 pessoas, no mínimo, numa sala fazendo isso. Não é um cara sozinho montando quebra-cabeça. Texto da Sociedade Bíblica. Nós nos responsabilizamos pelas nossas traduções, que é a TB, Tradução Brasileira, a RC, Revista Corrigida, a RH, Revista Atualizada, a NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, e a NAA, Nova Almeida Atualizada. Princípio de tradução, equivalência formal, equivalência dinâmica, o que eu falei, palavra por palavra, ou o que ele quis dizer. Eu vou deixar essa programação, vai estar lá, tá? Se alguém tiver interesse, pastor, aí pode compartilhar. Pode fotografar também, se você quiser, depois tem que ter. Equivalência formal, orienta somente pela língua fonte, é aquela coisa da palavra por palavra. Dificuldade com a literalidade. Cada língua tem uma gramática e expressões diferentes. Se seguirmos entre quando é demasiado rigor, gramática e expressões idiomáticas da língua original, a tradução não será natural, podendo causar confusão ou transmitir significado errado. Organização da escrita do pensamento hebraico. O verbo. Criou, verbo primeiro, sujeito e objeto. Criou Deus, céu da terra, disse o Senhor ao Moisés, cantou Israel. Esta é a maneira natural de expressar-se em hebraico. 9% das línguas faladas no mundo seguem a mesma estrutura do hebraico. Português, nós, 9% só. Então, aí as outras. É uma bagunça tremenda. Organização da escrita em outras línguas. Comeu o menino o frango. O hebraico, mais de 60 línguas. Outra tradução. O menino comeu o frango. Português, mais ou menos 1.500 línguas. O menino, o frango comeu. Alemão, mais de 900 línguas. O frango, o menino comeu. 70 línguas falam assim. O frango comeu o menino. 70 línguas. E nenhum modelo definido. Então, se você for traduzir de maneira formal, você fala, não, ele lá é porque eles botam o verbo antes, ou botam o verbo depois, ou botam o verbo no final. Mas se você traduzir formal, o que é isso? O frango comeu o menino? Está errado. Não é que está errado. É lá, eles falam assim. É até porque, você vê, o hebraico e o árabe lê da direita para a esquerda, né? A gente lê tudo da esquerda para a direita. Até a nossa numerologia é impactada também. Você fala assim, escreve 10 em algarismo romano, é um X. Escreve em arábico, 1 e 0. Mas em português não tem, ou é algarismo romano ou é arábico. Isso acontece muito na fala também. É verdade, alguém falou isso. Exemplo, sacrificou Samuel um cordeiro. Aí Samuel sacrificou um cordeiro. E outra língua, um cordeiro sacrificou Samuel. Olha o problema. Faz o ferreiro machado. O ferreiro faz o machado faz o ferreiro. Matou Caim, Abel, seu irmão. Caim matou Abel, seu irmão. Abel, seu irmão, matou Caim. Aí, já deu errado. Para nós parece que deu errado, mas a língua que se escreve fala desse jeito. Eles vão entender. Nós é que vamos estranhar, mas eles vão entender. Agora, quem traduz tem que saber isso. Equivalência dinâmica. Manter-se fiel ao texto fonte original, orienta-se principalmente pelo impacto sobre o receptor. Trata-se de comunicar da maneira mais natural a mesma ideia em linguagem contemporânea, usando características gramaticais da estrutura da língua receptora, né? Good morning e outros. Aí isso aqui é legal, né? Como você vai perguntar a idade de alguém? Que idade você tem, né? Ou outro. Mas como é que é no original? Fica até feio, né? Você perguntar em português o que está escrito ali, literalmente. Quão velho você é? É chato, né? Você já não pergunta idade para mulher. Se você chegar assim e falar, quão velho você é? Você é um problema, o resto da vida. Então, isso é equivalência dinâmica. Quantos anos você tem? Nunca pergunte para uma mulher, mas para um homem você pode perguntar. Quantos anos você tem? Deus não pendura mandíbulas. É outra coisa que precisa ser respeitado quando você traduzir. É aquela história que eu contei. Deus não pendura mandíbulas.
Em geral, as traduções mesclam o princípio funcional e formal, que é a funcional dinâmica e a formal, que é a palavra para palavra. Quando tem doutrina, por exemplo, tem que ser o mais formal possível, para não mexer na doutrina. Não é prudente radicalizar na aplicação de um princípio apenas, é preciso equilíbrio. Tradução fiel comunica a ideia original com clareza, da melhor maneira possível. Traduções podem e devem ser aperfeiçoadas. A cada 25 anos, a língua muda, palavras novas aparecem, outras palavras mudam de sentido, tem que mexer. E comparar traduções é fundamental e útil. Toda a Bíblia é boa. Então, às vezes, a pessoa achou um sinônimo melhor. Por exemplo, uma palavra tem 5 sinônimos. Por que achou esse? É porque o assunto era esse. Agora, na língua tal, isso aqui é um palavrão. Isso aqui diz o que estava dizendo. Não é isso aqui. O que é? No Brasil acontece isso. Tem palavras que você fala aqui, que no Nordeste fica todo mundo vermelho e vermelho. No meu país, imagine em outros países, né? Então a tradução, o tradutor, uma boa igreja, toda equipe, em qualquer lugar, na igreja, uma boa equipe está na palma da mão. A diferença dos dedos é que faz a perfeição da mão. Se todos os dedos fossem iguais, a mão era aleijada, né? Pensou, os 5 dedos polegares, ia ficar feio, 5 dedos. Então a diferença faz a perfeição. Então uma boa equipe de tradução, uma boa equipe de trabalho na igreja, tem que ter a humildade do mindinho, o compromisso do dedo da aliança, a liderança do dedo médio, saber para onde está indo, como dedo indicador, e apoiar como polegar, ou incentivando ou abraçando. Uma boa equipe está na palma da mão. Agora presta atenção, todos os dedos da mão você consegue levantar sozinho, menos o do compromisso. Você não consegue levantar, sabe por quê? Porque o compromisso é de todos. Isso é uma coisa. Vamos lá. Almeida Fiel foi uma. Quando eu repito, levando até a metade, né? Traduções que a Sociedade Bíblica mexeu, essa que vinha de Portugal, com português de Portugal, naquela Almeida Fiel. Minha avó tinha uma Bíblia dessa. Filipenses começava com PH. Jó terminava com B, jovem. Salmos começava com P, Psalmos. Crônicas era com CH. Tessalonicenses quase não cabia na página, de tanta letra que era. Mas era o que o povo falava. Aí em breve adoramos história, que eles tinham lido o livro da lei. Neemias já fala a necessidade da tradução. Lembra quando o povo voltou da Babilônia? Eles não falavam mais hebraico, eles falavam aramaico. Aí Esdras foi para lá e teve que levar tradutores. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era dito. Esdras, quando trouxe, Neemias falou assim: o povo que foi já se afastou de Deus. Leva a Bíblia, lê a Bíblia para ele, porque eles construíram as casas e não construíram o templo. Aí Esdras pegou a Bíblia, os rolos e vamos lá, vamos ensinar. Começou a ler. O povo dizia: que língua é essa? É a nossa, é o hebraico. Ninguém aqui fala essa língua. Já tinham perdido a língua. 4 gerações depois, já tinham perdido a língua. Aí Esdras leva 2 tradutores. Leva um para traduzir para o aramaico. Ele lia em hebraico e o cara traduzia em aramaico. Então foi a primeira Bíblia em áudio, né? O cara traduziu. E o outro tradutor explicava o que o outro tinha dito. Então foi a primeira Bíblia de estudo também. Ela em áudio. Tinha a tradução e tinha os comentários bíblicos. Por que estou dizendo isso? Por quê? Porque tradução sempre teve parte da Bíblia. Esse meu amigo Finés falou: eu não acredito em tradução, eu quero ler no original. Você sabia que até esse original que você está lendo já foi traduzido? Da Septuaginta, e para cada país que você for já foi traduzido. Sabe, quando Abraão, para escrever, para Moisés escrever como é que Abraão foi chamado, já foi em hebraico a tradução, e Abraão foi chamado lá em árabe, lá na Mesopotâmia, na terra dos caldeus. Ele ficou, já foi traduzido, e agora você não é brasileiro? Aqui tem toda a tradução, quer voltar para a origem, volta para a Bíblia. Tem muita gente querendo inventar a roda. Todo mundo que quer mexer na Bíblia, porque não foi mexido pela Bíblia. Vamos lá. Primeira tradução, Septuaginta, por exemplo, nos 400 anos de silêncio, por conta do pessoal ter perdido a língua, o mundo falava grego, a hegemonia da língua, né? Hoje é inglês, né? Você pode montar uma coisa no fundo do quintal da tua casa, mas se quiser vender para o mundo, o manual tem que vir em inglês, porque o mundo fala inglês. Antigamente, na época de Alexandre o Grande, o mundo falava grego. Então, para não perder a religião, 70 rabinos traduziram do hebraico para o grego
o próprio Novo Testamento foi escrito todo em grego. 70 rabinos para o grego, para o povo poder voltar para a Bíblia. Por isso que é Septuaginta, tradução dos 70. Então, nunca foi novidade traduzir a Bíblia. Vulgata. Aí, quando os romanos derrubam os gregos sobre o império, eles dizem o seguinte: o que pode unificar o povo a nosso favor? A religião. E qual é a religião? A Bíblia. Então, vamos traduzir para o latim. Aí criou a Vulgata. Hoje, vulgar é pejorativo. Vulgar, quando se fala uma coisa vulgar, é que não vale nada, né? Mas vulgar, no latim, é do vulgo, é do povo, é popular. Uma linguagem que o povo fala, não era pejorativo, era de todo mundo. Então ele cria a Vulgata. Aliás, uma observação, não tem nada a ver com a palestra, mas uma observação. A primeira Vulgata foi feita por Jerônimo, depois foram feitas as cópias. Ele cometeu um erro interessante, que a palavra luz, é lux, é luz, aí ferre, que vai brilhar, fel, que brilha, fé, que brilhou, fé é o verbo. Ele colocou junto, Lucifer, ainda botou um L maiúsculo. Tem gente que fala assim: onde está mesmo o nome de Lúcifer na Bíblia? Na minha outra Bíblia eu tinha marcado, nessa não tem, não tinha na Bíblia. E só teve uma vez, na primeira Vulgata, e o Papa já consertou, não, foi um erro gramático. Tem gente que chama o diabo de Lúcifer até hoje, não pensa que está na Bíblia, não, foi um erro grave. Mas não tem nada a ver com a palestra. Deixa. Tradução de Wycliffe, né? Essa tradução, a estrela d'alva da reforma. Vou correr que tem almoço, eu sei que vocês querem almoçar também, estou ligado no horário. Tem gente orando: Senhor, fala com o teu servo aqui. É almoço. O meu professor de obediência que não sei nada, não te livrar dessa, estou ligado. Já foi reprovado, ele tinha uma Bíblia de. Meu professor ensinava o seguinte: se o pregador prega 20 minutos, a igreja ora com ele. Se o pregador prega 40, a igreja ora por ele. Mostra o negócio do teu servo, fala o coração dele, se o pregador prega 1 hora, a igreja, dependendo do pregador, né? A igreja ora contra ele, né? Deus leva teu servo, livra na mão do teu servo. Então eu vou tentar ficar aqui enquanto vocês oram comigo. Então essa tradução também de Lutero, porque o Lutero, o Gutenberg tinha acabado de inventar a prensa. Aí ele quis inaugurar com uma Bíblia, o primeiro livro. Aí o Papa falou: não, Bíblia não, Bíblia é feita por escrito. Tem que orar, toda a preparação, uma máquina para fazer Bíblia. Aí quando eu queria inaugurar uma Bíblia, aí o Papa disse: uma página, eu vou liberar uma página, primeira de Pedro. E eu vou escolher uma página da Bíblia. E diz o seguinte: descaracterize, coloque luminúrias, tudo, vai assim, decorando a página para descaracterizar que é a Bíblia. Então, entre eu e você, tua prensa foi inaugurada, ninguém precisa saber. Ele fez, ficou tão bonito que quando levou para o Papa falou: faz inteira. Aí fez a Vulgata, fez a Bíblia toda inteira, cheia de luminúrias, aquelas Bíblias antigas. Uma dessas cai na mão do Lutero, que era tudo roubo, né? Aí o Lutero se converte, ele fala: Lutero era um homem de tecnologia de ponta. Ele falou: como é que eu posso traduzir e botar na mão de todo mundo? Vou usar a gráfica. Usou a prensa de Gutenberg, traduziu 300 livros. E depois, hoje, se o Papa soubesse que a máquina hoje nem ora, né? Produz uma Bíblia a cada 3 segundos. É isso aí, é o que a gente faz na sociedade bíblica. Então, a tradução de Tyndale, que é o médico, se destacou, preso na cadeia, traduziu o Evangelho de Lucas, que era médico igual a ele, Bíblia de Genebra, também dos reformadores, Bíblia, a Reina Valéria, Casimiro Reina fez uma tradução, mas ele era da Academia Espanhola. Então ficou uma tradução elitizada, como a TV no Brasil, foi feito por quem, o coordenador da equipe de tradução era Rui Barbosa, foi feito pela Academia Brasileira de Letras. Então não ficou uma Bíblia popular, ficou uma Bíblia muito acadêmica. A SBB relançou para manter os direitos. É uma aula de português, mas a igreja, hoje o pessoal erra no concurso, no texto de Rui Barbosa, imagina em 1917. Aí a igreja com gente simples. Aí a SBB manteve, mas. Então, aí o Casimiro Reina fez a tradução. O discípulo dele, Cipriano Valera, falou: não, está muito alto, tem que botar na língua do povo. Aí ele traduziu para ele delegado, a nova tradução na linguagem de hoje, lá na Espanha. O que aconteceu? É a Bíblia oficial até hoje. Colocaram o nome de Reina Valera, os 2 sobrenomes, e a Bíblia oficial até hoje. Quando Lutero traduziu para o alemão a Bíblia, do latim para o alemão, ele disse: eu vou botar Jesus e Moisés falando alemão tão bem que ninguém vai desconfiar que eles são judeus. E ele fez uma tradução primorosa.
A Germânia falava vários dialetos, inclusive o alemão. Ficou tão bonita a tradução para o alemão, que era o que ele falava, que toda a Alemanha quis aprender o alemão para ler a Bíblia. E hoje o nome do país é Alemanha. Aconteceu na Espanha. A Bíblia, Reina Valéria, unificou a Espanha. Em 1611, o rei Tiago, King James, falou: a Grã-Bretanha precisa disso. Aí ele pediu, solicitou uma Bíblia, ordenou, o rei ordenou, e inclusive ele deu um tiro no pé. Ele disse que ela não podia ser atualizada nunca. Por isso que ela é arcaica. O que diz aí, King James atualizado, é outra coisa, porque King James não pode ser atualizado. E ninguém na Inglaterra fala aquele inglês. É como um brasileiro deu Lusíadas. Que língua é essa? Português. Mas ninguém mais fala. Ficou arcaico. Mas é a língua do início. É King James. Ela, 1611, o rei Tiago encomendou para reunificar a Grã-Bretanha. Tradução de Almeida. Almeida começou a traduzir com 16 anos, que ele queria, essa história que eu contei, chegou ao conhecimento do menino na ilha de Java, que era João Ferreira de Almeida, com 16 anos. Ele disse: o meu país precisa dessa unificação. E ele começou a traduzir para o português de Portugal. Por isso é o nosso amigo João Ferreira de Almeida, aos 16 anos. A revista corrigida são aquelas primeiras que chegaram para nós de Portugal, para o português do Brasil. Era outro idioma, tem o mesmo nome, mas é outro idioma. Mas aí elas foram feitas em 1898, 95, atualizando para a atualização da gramática, a reforma gramatical. Depois veio a atualizada, lançada em 59, depois a nova Almeida atualizada, em 2017, é essa que eu uso, que traduziu os ditados populares. A tradução brasileira mais antiga, direto do original,